A geladeira é um eletrodoméstico que temos em nossa casa e precisamos ter muito cuidado com ela, pois daqui a acolá dá alguns defeitos e não percebemos. Vamos conversar aqui com o técnico em refrigeradores, o Matheus, que vai nos explicar, dar uma aula aqui dos defeitos, né, que esses refrigeradores apresentam, né? A geladeira que é um eletrodoméstico da linha branca. E agora vamos aí explicar aí, né, quais os defeitos e os consertos, né, que faz aí nas geladeiras. Uma geladeira comum, a única coisa que dá defeito na geladeira comum é o termostato, que só tem ele. Exemplo, esse aqui. Aqui é uma geladeira comum de termostato, certo? O termostato, que muita gente chama de automático, mas o nome correto é termostato, tá? Você seleciona a temperatura aqui, ele tem um bulbo, tá? Que ou fica no congelador ou fica na parte de baixo. Essa aqui é diferente, na parte de baixo. Então, o que é que acontece? Esse bulbo, ele lê a temperatura que está a geladeira. Você selecionou no 4. Ele só vai se desligar quando, mecanicamente, ele lê que aquela temperatura está no 4 e se desliga. Abriu a geladeira, vai funcionar. Se a geladeira trabalhar demais, sem parar, certo? Mesmo que você bote no 1, botou no 1, ela não se desligou, então ela está com problema no termostato. Certo? Está muito gelada, dessas mecânicas é o que mais dá problema. Ou o compressor, motor. Aqui no motor, o que, que nós temos aqui? Na parte. Temos motor, certo? Que é o coração da geladeira, que o povo fala da geladeira dessa comum. Temos relé e protetor térmico. Uma geladeira que trabalha muito sem parar também, quando o termostato está com problema, o que ocorre é o relé também queimar. Ele sofre aquecimento, entendeu? Então, geralmente, esse problema é recorrente nessa geladeira comum, tá? Já na geladeira frost free, que nós temos, pronto, eu tenho 2 exemplos aqui clássicos do que acontece com a geladeira frost free. Esse caso aqui é a geladeira nova, houve uma queda de energia e queimou a placa. Ela tem a placa eletrônica, ela tem sensores, ela tem resistência, fusível térmico, tem tudo. No caso dessa, queimou a placa, não acende a interface e a placa terá que ser substituída porque houve queima. Então, essas eletrônicas são muito boas, você não precisa se preocupar com nada. Ligou, ela faz todo o processo de degelo, de temperatura, tudo é muito econômico em relação às outras, mas o problema recorrente é queima de placa e sensores. Tem um exemplo aqui também de outra geladeira que foi para aqui também, que com o tempo dá problema. Que naquela também tem, mas aqui está um exemplo melhor. Pronto. Essa geladeira aqui está dando entupimento de dreno. O que acontece? Está trabalhando sem parar. Qual o problema dessa geladeira? Sensores. Os sensores foram retirados para fazer os testes, certo? Estavam com problemas. E nessa geladeira frost free, o que muito acontece, quando ela congela, porque alguma coisa não está funcionando legal. Ela tem resistência de degelo, de 8 em 8 horas ela derrete o gelo. Tem os sensores de temperatura, tem fusível térmico, tem placa eletrônica. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a geladeira dessa dá algum problema. Você tem que abrir. Geralmente tem que abrir e analisar item a item para descobrir o defeito. Não dá problema com a eventualidade, são geladeiras muito boas, sabe? Mas os problemas recorrentes, depois de um tempo, depois que passa o tempo, é queima de fusível térmico, queima de resistência e queima de sensor. Essas frost free. As comuns é queima de termostato e relé. E o próprio compressor, né? Depende se tiver uma queda de energia, né? Faltou energia. Eu sempre digo para o cliente, faltou energia, tira a geladeira da tomada. Por quê? Quando a energia volta, ela volta com a tensão muito acima ou abaixo. Voltou abaixo, gera uma corrente alta, aquece o compressor, pode ser determinada queima também, né? Tanto do compressor quanto dos componentes. E nessas peças, né, quando elas dão defeito, elas têm conserto ou tem que trocar essas peças? Não, eu sempre digo, geladeira frost free pode botar fogo que ela tem conserto. É a única geladeira que a gente tem no mercado, essas frost free, que tem 100% de conserto. Seja problema elétrico, compressor, placa, vazamento interno, que muita gente acha que não tem conserto quando tem vazamento interno, porque toda a tubulação é feita de alumínio, mas tem conserto sim, tá? E na geladeira comum, as que não tem conserto são a geladeira blindada, tipo aquela que eu mostrei a você, como que ela é blindada,
Certo? Você não vendo o congelador, então quando tem vazamento interno, não tem conserto. Esse conserto dela é mais mecânico. Mas geladeira frost free, eu sempre falo, tem 100% de conserto.